mostrar para vocês aqui nosso foco, nossa meta aqui, a nossa escavação, a terceira fase de escavação na Gruta da Mesa, no município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Vem comigo. Isso aqui, pessoal, é um laboratório, né? É um laboratório científico, é uma experiência. Nós estamos testando várias metodologias, trazendo os alunos de várias universidades, Instituto Politécnico de Tomar, Universidade Federal de Santa Maria, Unesc, UFMS. E é um local de fácil acesso, próximo ao Templo dos Pilares, que é vamos dizer que é o sítio mais icônico, que a gente considera o sítio central e mais importante aqui da região pela sua monumentalidade. E aqui, a Gruta da Mesa, né, já começando a contar para vocês, ele tem esse nome por causa dessa mesa aqui, ó, né, que foi, na verdade, uma coluna, né, que vocês podem olhar na parte de cima ali, que ela despencou e formou essa mesa, que muita gente até brinca que pode ter sido aqui um templo para sacrifícios e tal, mas a gente sabe que, na verdade, foi o arenito mesmo, né, friável, que despencou. Ela caiu, nós não sabemos, nós estamos tentando descobrir quando que ela caiu. Parece que tem a mesa e os banquinhos, né, no entorno dela aqui, como vocês podem ver. Então, entrando aqui, vocês entram direto, já vê a mesa de cara. E depois você parte aqui para o fundo da Gruta da Mesa. Também não sabemos quando, mas era um local escuro, tá? Por quê? Porque isso aqui era tudo tampado. Hoje a gente brinca que nós temos aqui um jardim de inverno, né? Privilegiado, até bom que nos dá um pouco de luz para poder fazer a escavação. Mas esse pedaço aqui, ele colapsou. E aí nós temos aqui todo esse sedimento. Provavelmente para a gente chegar numa camada arqueológica aqui nessa parte do fundo da gruta, demoraria, né, nós teríamos que revolver tudo isso aqui para chegar na camada do solo para começar a fazer uma escavação. Então a gente optou por escolher outros lugares dentro da gruta para poder fazer essa escavação. Que também não é fácil, viu, pessoal? Escolher o local para poder escavar, né? As pessoas sempre me perguntam, como que você chega? Você chega no lugar e fala, vou escavar ali. Não, realmente você tem que escolher um lugar, por exemplo, a chuva, as águas da chuva, elas arrastam sedimentos, elas arrastam peças. Então você pode até encontrar em determinado lugar, nesse determinado lugar essas peças, mas elas não eram realmente daquele lugar, aquele carvão não era daquele lugar. Então ele está dizendo do lugar, mas não está exatamente no lugar onde foi deixado. Então a gente tem que observar esses detalhes para poder tentar reconstruir o ambiente, porque na verdade uma escavação arqueológica ela é isso. Ela é um quebra-cabeça e a gente tenta reconstruir esse ambiente como ele realmente era no passado. Vem comigo. Aqui foi um dos primeiros lugares que a gente começou em 2022 a fazer as nossas intervenções arqueológicas. Nós fizemos essa trincheira justamente por estar perto da mesa, por estar na entrada, né, no local iluminado da gruta. Só que quando nós chegamos na camada de rocha, né, realmente aí não tinha mais para onde escavar. Então nós retiramos o que nós encontramos aqui de carvão e peças líticas, né, as líticos no caso são as pedras lascadas. Aí nós fizemos a escavação aqui em 2022 e 2023 e depois nós cobrimos, porque realmente chegamos na camada de rocha e não tem mais nada abaixo disso. E aí aqui foi legal também porque as chuvas, apesar de chover, molhar o local, não era um local de correnteza de água. Então as peças elas não foram arrastadas para cá, tá? Elas que estavam aqui, elas realmente estavam aqui. Depois nós escolhemos mais outro lugar, em segundo lugar. Bom, aí o segundo lugar que nós escolhemos, apesar de, vocês vão observar aqui, que a água, depois que colapsou o teto que eu mostrei para vocês do suposto jardim de inverno, a água ela vem correndo por aqui e passa por aqui. Mas por que nós escolhemos esse local? O que foi assim, também o arqueólogo também trabalha muito com a sorte, tá, pessoal? Aconteceu que nós encontramos aqui essas duas grandes, rochas, né, com grafismos rupestres, cheio cravado de petroglifos.
né? E aí, isso daí, pessoal, potencializou a escavação nessa região e a gente começou a ampliar cada vez mais a escavação ao lado dessas pedras. O que que acontece? Elas também colapsaram, elas caíram, né, de cima. Isso aqui parece que é um mini templo dos pilares mesmo, tinham várias colunas. E depois que elas caíram, houve a intervenção humana. As pessoas vieram e começaram aí fazer os seus grafismos. E também encontramos um pouco de carvão, peças líticas também nessa região. Só que essas a gente não garante que são 100% da região. Por quê? Porque a água ela pode ter trazido essas peças. Agora, para a gente não, vamos dizer assim, prejudicar o local de escavação, a gente fez algumas trincheiras com os detritos que a gente vai tirando para poder desviar o curso da água e preservar aí o local da escavação para os próximos anos. O que que a gente sabe? Eram do local? Eram do local. Mas muitas delas foram trazidas pela água. Por isso que a gente tem que cuidar o local que a gente está escavando e realmente saber se aquela ação, se aquela fogueira, né, se aqueles carvões, se aquele lítico foram realmente depositados ali. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha dito no começo que a gente está fazendo um laboratório. Quando a gente traz os alunos para cá, traz os professores, os pesquisadores. E o legal da arqueologia é que eu falo que eu brinco que ela é pandisciplinar. Por quê? Porque a gente traz pesquisadores de todas as áreas. Aqui com a gente tem geólogos, geógrafos, tem engenheiro trabalhando, tem audiovisual, tem professor de artes, botânica, né? Engenharias, professor de letras. A gente faz, mas como assim tem espaço para todo mundo? Porque ela tem que ser vista por vários ângulos. Afinal de contas, a gente está falando de civilização humana, a gente está falando de seres humanos. Então, não é só o arqueólogo que tem sua única visão, né, unilateral do que aconteceu e pronto. A arqueologia já foi assim por muito tempo. Hoje não, hoje a gente precisa dos colegas, precisa dos laboratórios, precisa de várias áreas para poder fazer isso. Então, a gente está com uma equipe da geografia, da geologia, que vai tentar, porque é muito difícil datar as pinturas rupestres. É um processo complicado, porque você tem que, logicamente, você tem que raspar, você tem que levar para o laboratório, você acaba aí danificando a pintura. Já os petroglifos, como que você vai datar a rocha? Dá para datar uma rocha, mas você não sabe. A rocha, poxa, a idade dela não tem nada a ver com a idade da ocupação, muitas vezes. Então, o que que a gente está experimentando? Nós vamos escavar, né, próximo aqui dos petroglifos, né, vamos aprofundar, vamos encontrar os petroglifos que estão cobertos por sedimentos e vamos datar esse sedimento que está em frente a esse petroglifo, que está enterrado. E aí a gente pelo menos tem uma datação aí de quando, né, daqui para cá, daqui para trás ele pode ter sido feito. Então a gente já tem uma ideia de quando ele foi feito, alguma coisa assim. Então a gente está querendo fazer um processo, um experimento de datação aproximada aí com essa equipe da geologia que está chegando. Prazer, meu nome é Patrícia Mescolotti, eu sou geóloga de formação, sou professora da UFMS. Aí a gente tem trabalhado e estudado aqui a região de Alcinópolis, não só de Alcinópolis, na verdade, toda essa região que chamam, né, de Serra de Maracaju, nosso Planalto. Então a gente tem estudado essas rochas aqui com um viés arqueológico, mas também com um viés geológico, né? Afinal, é em cima da geologia que eles viviam, que eles pintavam, que eles tinham toda aí a sua vivência. Então a gente tem estudado também essas regiões que são sítios arqueológicos, além de muitas vezes serem sítios geológicos, serem sítios até paleontológicos em alguns casos. Nessa escavação, nessa quadrícula que eles fizeram, eles acabaram achando esse bloco com as gravuras. E aqui a gente tem o sedimento que recobriu, né? Eles já tiraram, mas esse sedimento lateralmente recobria esse bloco. Então, qual que é a nossa ideia? A gente quer ter uma idade mínima de quando esse bloco está aqui soterrado, né? Então, se ele tá aí com as gravuras, independente de se ele foi gravado e depois caiu, ou se ele já estava caído e depois foi gravado, de qualquer forma, a gente tem um recobrimento desse sedimento. Então, se a gente datar esse sedimento, se a gente tiver uma idade para esse sedimento, a gente vai ter a idade que isso aqui foi recoberto. A gente vai ter pelo menos uma idade mínima do que isso foi feito. Então, qual que é a nossa ideia? A gente está pegando esses sedimentos que são laterais a esse bloco, né, e a gente vai cravou esses tubos. Esses tubos são tubos escuros, né, são tubos de PVC escuros, que não entra luz. Então, nós cravamos em duas profundidades diferentes, uma mais na base e outra mais no topo, né, abaixo dessa camada mais escura, que é uma camada mais orgânica, né, e a gente vai tentar aqui pegar o grão do mineral, que é o grão de quartzo, aquele quartzo que a gente acha na beira do rio, né, a diferença é que aqui
a gente vai tentar obter essa idade, né? O quartzo, ele vai registrar, como uma bateria, ele vai registrar a energia desse nosso grão, né? E vai nos dar mais ou menos qual que é a idade de soterramento desse bloco. Além de a gente ter uma idade, se a gente fizer as duas, a gente vai ter uma taxa de deposição. Isso quer dizer o quê? Eu tenho aqui entre eles uma diferença mais ou menos de 50, 60 centímetros. Né? Se a gente tem a diferença de idade, a gente sabe quanto tempo demorou para depositar todo esse sedimento, né? Então a gente acaba tendo duas informações: a idade mínima do bloco, né? Qual foi o mínimo aí de começou a soterrar esse bloco, principalmente das gravuras que estão mais de embaixo dele, e também uma taxa de agradação desse nosso sedimento, desse nosso material que vai acumulando. Aqui especialmente é interessante, né? Ele está atrás do bloco, o nosso fluxo está vindo do outro lado, então aqui acaba formando uma zona de sombra. Então a tendência é que a gente tenha uma taxa de sedimentação, uma taxa de agradação do sedimento maior também. Então, isso é bem interessante. Então, aqui a gente cravou o tubo. Ele já foi vedado, ou seja, né, ele foi minimamente exposto à luz, só foi exposto à luz a pontinha, e a ponta a gente vai tirar, e todo o processamento dele vai ser feito no escuro. Né? Então, esse método é um método que chama OSL, chama datação por luminescência. Né? Então, agora a gente vai tirar isso, e daqui uns 15, 20 dias a gente já vai para o laboratório para obter essa idade. E aí, o terceiro e último lugar, que eu acredito que seja o lugar principal e mais icônico da escavação, são essas duas quadrículas, essas várias quadrículas aqui que nós fizemos. Vocês vão olhar aqui o nosso coordenador de campo, professor André Soares, da Federal de Santa Maria, o que ele está fazendo nesse momento. A escavação, para vocês entenderem, não é só pegar uma pá, uma enxada, uma colher de pau e sair escavando loucamente, encontrando objetos. No caso aqui, você marca exatamente, você divide em quadrículas, como eu havia dito, e você separa exatamente onde a peça, ou o carvão, ou o objeto que você encontra está nessa quadrícula e a altura, né, que a gente fala de onde está esse objeto. Então, aqui nós marcamos, nós temos um caderno de campo que é o nosso precioso, né, professor André? Que a gente não pode perder por nada, porque nele estão todas as informações da escavação arqueológica. Tá? Por isso que eu falei para vocês, a gente tem que saber ler, escrever, fazer de tudo, porque você tem que deixar tudo muito bem anotado, porque esse é o principal documento do relato do que nós estamos fazendo aqui na escavação. O que eles encontram lá, né, geralmente vem para cá com as coordenadas, né? O que a gente faz com aquilo que sobra no balde, né? O que você vai tirando? Você vai até ali e peneira. Porque sempre escapa uma outra coisa, uma lasca, um ossinho, uma semente, e a gente coloca ali nas peneiras para poder criar e resgatar esse material também. E agora o professor André vai falar para vocês o que nós estamos fazendo aqui nessas quadrículas. Bom, meu nome é André Luiz Ramos Soares, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, coordeno o Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Culturas das Américas e desde 2021 nós temos um convênio entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde eu atuo como coordenador do eixo de arqueologia do projeto institucional Trilha Rupestre. O que nós estamos fazendo aqui? A parte da metodologia que envolve a localização das peças segue um sistema tríplice de coordenadas x, y e z, onde x e y se refere a um local pré-estabelecido em relação à boca da gruta, o y se refere à profundidade da gruta e o z a profundidade no solo. Então nós vamos ter sempre essas três coordenadas, de tal maneira que quando a gente coloca esses dados numa planilha Excel, a gente tenha toda a distribuição de todos os artefatos encontrados. Por artefatos eu estou considerando os objetos trabalhados pelo ser humano, como essa lasca aqui que a gente recém encontrou. Pode ser carvões, sementes, pode ser detritos, que são restos do processo de lascamento. A gente pode estar falando de artefatos, os raspadores, né, com um material lascado e retocado. Uma peça que é um verdadeiro canivete suíço, né, na pré-história. É um material que foi lascado, a gente chama de plano convexo. E esse material aqui tem uma série
de retoques, uma série de usos, né? Esses retoques podem ter sido causados pelo próprio uso ou podem ter sido causados pelo ser humano, que fizeram exatamente o mesmo efeito de uma faca de serrinha. E ao fazer essa faca de serrinha aqui, a gente sabe que eles usavam isso aqui para cortar, para raspar, para, enfim, uma série de coisas, tal qual a gente chamaria hoje um canivete suíço. A localização desses objetos sempre fica registrado num saco. Esse material depois vai ser lavado, higienizado, né? E depois ele vai ser numerado, receber um número de catálogo definitivo e aí então passa a ser analisado. E na análise nós podemos fazer uma série de análises que sejam macroscópicas, simplesmente olhando o objeto, e pode ser análises microscópicas. A gente pode passar essa lasca, por exemplo, por um microscópio de varredura e saber se esse material foi utilizado para cortar carnes ou vegetais. Então esse tipo de análise, que vai ser executada depois no laboratório, já é uma análise mais detalhada, mais refinada, que só ocorre no laboratório em virtude dos equipamentos, como microscópio de varredura, microscopia eletrônica e outros elementos. Uma das coisas que a gente encontra, também que a gente considera parte do sítio arqueológico, são os carvões. Esses carvões provêm provavelmente de fogueiras, e aí o que a gente tem aqui? A gente tem esses carvões que vão ser recolhidos e eles permitem, quando coletados no local da fogueira mesmo, eles permitem datações para uma datação radiocarbônica, né, ou de AMS, que nos permitem dar a data aproximada do sítio. Senão, a gente pode recolher esses carvões e aí obter outros dados, como qual é a espécie de planta que tem esse tipo de configuração. A gente chama isso de antracologia, ou seja, a área da ciência que vai estudar a origem, os lenhos dessas madeiras que deram origem a esses carvões. A gente já encontrou aqui sementes de baru, de bocaiúva, de pequi, e essas sementes elas vão nos dizer, mas conforme elas se encontram, a gente achou essas sementes queimadas, torradas, né? Ou seja, elas passaram por um processo de assar, né? Essas sementes foram assadas, que era uma forma que essas populações anteriores consumiam esses frutos, né? E aí, como essa semente passou pelo processo do fogo, carbonizou, e com isso a gente encontra essas evidências aqui que nos mostram uma parte da dieta dessas populações. Nós vemos aqui dentro dessa gruta alguns elementos importantes, como a estrutura dela, lá no fundo da gruta, o teto colapsou, e quando esse teto caiu, ele permitiu uma entrada de água que vem do fundo em direção à boca da gruta e fez um acúmulo de sedimentos. Esse acúmulo de sedimentos é perceptível aqui nesse perfil. O perfil a gente chama em arqueologia de estratigrafia, as camadas, os estratos de diferentes cores e diferentes composições que aparecem aqui. Então, de cima para baixo, a gente vê um estrato que ele tem manchas claras, manchas escuras que representam deposição de matéria orgânica. Depois a gente vai ver uma camada mais escura, que é nitidamente uma camada de fogueira, né? Uma grande fogueira. Aqui nós temos essas fogueiras datadas. Depois a gente tem uma outra camada sem muitas evidências, mais uma camada novamente de terra escura, que provavelmente tenha carvões com fogueira, como aqui embaixo. E abaixo disso, nós temos uma grande camada de pedras, né? Essas pedras que são caídas do teto da gruta. Então, em algum momento, em torno de 2.000, 2.500 anos atrás, houve o colapso, houve a queda de parte do teto da gruta. Nós não sabemos ainda qual a razão, mas é um arenito friável, bem frágil, né? E nós encontramos aqui lascas, né? Lascas produzidas pelo ser humano, que aqui é visível essa lasca aqui, ó, que faz parte, aqui como aqui também, outra lasca aqui, ó, que faz parte desse conjunto dessa fogueira que está nesse nível logo acima das rochas quando elas caíram. E aí agora a gente vai continuar escavando para observar
essas ocupações, a sucessão das ocupações aqui na Gruta da Mesa. Uma coisa importante que eu acho interessante destacar é que em todo esse perfil estratigráfico, ou seja, nessas várias ocupações humanas que nós temos aqui, nós não temos a presença de cerâmica. Ou seja, os grupos que acamparam aqui em vários momentos, e esses momentos estão demarcados pelas camadas ou de fogueira ou de material lítico lascado, né? A presença desses carvões apontam acampamentos menos duradouros, acampamentos mais duradouros, material mais frágil, material mais consistente. E isso são várias ocupações humanas que correspondem a vários períodos, a vários séculos diferentes. As datações que a gente tem, mais ou menos até essa fogueira, a gente tem ocupações do século XIX, do século XVIII, do século XVII. Depois lá, bem mais recuado, a gente tem datações aqui do quarto século, do quinto século da nossa era, em torno do ano 400 e pouco. E todas essas ocupações aqui, todas elas são caracterizadas por material lítico, por lascas de pedra. E essas lascas de pedra, sem a presença de cerâmica, nos indicam então que esse local foi várias vezes ocupado por grupos caçadores. As ocupações não foram muito longas, mas foi reocupado várias vezes ao longo, pelo menos, dos últimos 20 séculos. Por que é interessante essa análise que nós estamos fazendo aqui? Aqui a gente está numa parte, um nicho, né? Seria quase uma pequena caverna dentro da gruta, e nesse nicho o que a gente observa são duas coisas. Em primeiro lugar, a água que veio depositando do fundo da gruta em direção à boca, essa água parou aqui nesse local e deixou uma estratigrafia muito bem marcada, muito bem visível, com sucessão entre períodos mais secos e períodos com mais deposição de matéria orgânica, representada por essas camadas, ora mais seca, com menos matéria orgânica, ora com mais matéria orgânica, provavelmente mais úmidas. E essa sucessão é visível tanto nessa parede daqui da gruta, como atrás de mim. Atrás de mim nós vemos como essa deposição da matéria orgânica foi lentamente, né? O material foi depositado aqui pela água e lentamente se decompôs, formando estratigrafias, formando camadas muito bem visíveis do processo que aconteceu aqui. Por que eu resolvi escavar esse lugar? O que me levou a escavar aqui? Bom, vários fatores. Em primeiro lugar, a gente sabe que se os caçadores-coletores ocuparam esse território aqui durante alguns períodos mais longos, né, dentro do período de caça, pessoas não só viveram aqui, mas podem ter morrido aqui. E se as pessoas morreram, elas deveriam ter sido enterradas. Esse local aqui, para mim, me parece um local muito próprio para um enterramento humano, porque as pessoas não iam enterrar os seus entes queridos na mata, não iam enterrar seus entes queridos em qualquer lugar, e esse nicho, essa pequena caverna, ela pode ser uma representação de um próprio lugar especial dentro da gruta. Daqui da gruta eu enxergo, no primeiro raio de sol, arte rupestre lá na ponta da gruta, em formato de 2 quadrados circunscritos um dentro do outro, que pode ser talvez uma representação solar. Então eu teria do primeiro raio de sol que bate dentro da gruta, eu estaria olhando esse raio de sol, ver a luz. O nascimento nada mais é do que quando um ser humano vê a luz e nasce para a sociedade.